Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Domingo, reunião das primícias para os comprometidos com Deus, com o clamor da restauração, às 9, 15 e 18 horas. Aqui em Marcos 16, do 9 até o 18, diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Olha isso aqui. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade. Lançou-lhes, na tradução Almeida corrigida, lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. Vejam isso. Jesus chamou a atenção deles fortemente, os corrigiu, porque não era o que o Senhor esperava deles, não era aquele comportamento, aquela atitude. A dureza e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa, algum veneno mortal ou algum mortífero, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e enfermos e eles serão curados. Ok. Muito bem. Jesus passou o seu ministério falando do que ia acontecer. Ele trouxe pessoas que eram os discípulos que estavam com ele. Haviam ouvido aquela mensagem por diversas vezes. Sabe uma coisa que foi bem difundida, anunciada, está bem esclarecida, já foi dita, revelada, ensinada, bem ensinada, afirmada, reafirmada, explorada. Mas de repente, apesar da pessoa saber, ter ouvido, diante de uma situação, ela se envolve, dependendo do que ela está vivendo, ela se envolve apenas com aquele problema, aquela situação, e desaparece tudo que ela já viu, que ela já ouviu, tudo. Absolutamente tudo desaparece. Na vida de algumas pessoas, é muito fácil a palavra ser roubada.
Muitas pessoas são facilmente roubados. Assim, o diabo vem e simplesmente pega. Leva o entendimento, a visão e, consequentemente, as vitórias. Não são poucas pessoas que têm sido roubadas. E não são pessoas que estão lá no mundo, não. Estamos falando de Jesus, de pessoas que estavam andando com Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, estavam ao lado de Jesus, ouviam Jesus dia e noite, mas facilmente se envolveram com uma situação e estavam sendo roubadas. E assim nós vemos pessoas que tendem a ceder à incredulidade com muito mais facilidade do que a tudo que Deus tem prometido, garantido e revelado por intermédio da palavra. Ah, mas ele falou, mas agora aconteceu isso, mas ele falou que ia acontecer também. Ele falou. O que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Muitas são as aflições do justo, mas eu os livro de todas. Não é porque eu vivo um momento difícil, um momento de aflição, que todas as promessas do Senhor caíram por terra. Pelo contrário, há momentos que vem uma situação até para me fazer desacreditar de tudo que foi prometido. Tudo que o Senhor me prometeu. Então, o que Deus tem prometido a cada um que aqui está? Vitórias. Eu não tenho falado com você sobre derrotas. Deus não te conduz para uma direção para você fracassar. Deus não te leva para uma direção para você fracassar. Deus não te leva a abrir um negócio para aquele negócio falir. Ele não te leva para um relacionamento para você ser infeliz. Ele não te leva para uma direção para você ser derrotado. Deus nos conduz para vitória. Agora, nós vamos nos deparar com situações que não são fáceis e etc. Isso é possível, claro que sim. Aliás, nós fomos bem avisados a respeito disso. Mas isso não invalida as promessas e a garantia de que Deus me colocou no caminho certo, e se eu fui colocado nesse caminho é para vencer. É para vencer. Ainda que a base de muitas batalhas e inimigos a serem vencidos e derrotados, mas eu sei que eu vou vencer. E não é para vitória, não é para derrota, é para vitória. Mas o que acontece? Jesus falou que era necessário ir à cruz, ia morrer, mas ia ressuscitar. Agora só sabiam chorar, lamentar, e vinham as notícias, as pessoas que tinham visto o Senhor ressuscitado, todo mundo, o que os discípulos diziam? Não é verdade. Mas como não é verdade? Vocês andaram com ele, dormiram com ele, comeram com ele, viram os milagres, ouviram seus sermões, todas as promessas, todas as questões foram bem anunciadas, difundidas, esclarecidas, reveladas e etc. Porque tem assunto na vida da gente que está batido, hein? Tem coisa que Deus já falou com algumas pessoas que está batido, ó. Está bem batido. Mas é impressionante como a pessoa, por pouco, ela se vira para a direção oposta. Ela se entrega ao problema, ela só lamenta, ela só chora, ela só se chateia. Mas por que isso está acontecendo? Mas porque aquilo eu não estou entendendo. Ai, olha só, olha isso aqui. E isso tem inteligência nisso? Não tem nenhuma. Nenhuma. Deus nos avisa sobre tudo. O Senhor nos orienta sobre tudo. Mas algumas pessoas só se envolvem com aquilo que não devia. Só com aquilo que não devia. E assim por diante.
E isso é uma falta de inteligência fora do comum. Quantas pessoas que têm tudo para vencer, mas se envolvem só com aquilo que não devia. Só com aquilo que não devia. Tem gente que tem uma tendência a ser levado sempre para a direção errada. Tem gente que tem tendência a sempre ser puxado para a incredulidade, para o negativismo, sempre para olhar para as coisas de forma cinza, negra, tem uma tendência a se abater diante das coisas, ele sempre pende para aquele lado, e assim por diante, é a incredulidade, é o lado ruim da coisa. Isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. Se você percebe que você tem uma tendência a se atrair, você é facilmente atraída por coisas ruins, isso é uma força diabólica que te controla. Que coisa é essa? Isso não pode acontecer. Você tem que reagir, dar um corte nisso. Um corte nisso, tem que dar. Espera aí, não. Jesus falou comigo. Eu tenho ouvido mensagens de vitória e garantias. Eu tenho tido de vitórias. E se algo não aconteceu, a promessa continua aí. Eu creio. Mas só sabiam lamentar, chorar. Aí as notícias vinham: olha, eu vi, Jesus ressuscitou. Ah, mentira. Como mentira? Ele não falou que ia ressuscitar? Jesus chegou, pegou eles comendo e ficou bem bravo com eles. Mas deu uma bronca neles e disse: que coisa é essa? Como pode? Mais tarde Jesus apareceu aos 11, eles comiam, censurou-lhes, lançou-lhes em rosto. Que incredulidade é essa? Não foi isso que eu ensinei a vocês? Que incredulidade, que dureza de coração é essa? Que dureza é essa? Que falta de sensibilidade para crer na minha palavra? Que é o que falta em alguns. Eu creio que Jesus está dando uma bronca em algumas pessoas e está dizendo: o que é isso? Eu não tenho falado que estou com você. Eu não tenho falado que estou te levando para a direção da vitória. Eu não tenho te garantido sucesso. O que é isso? Eu creio que Jesus está dando uma bronca em alguns. Jesus está dando um belo de um pito e está dizendo: olha aqui, eu venho falando de vitória com você. Eu não te quero envolvido com incredulidade. O que é isso? Eu não te quero lamentando e chorando. Jesus não esperava aquela conduta deles. E Jesus não espera essa conduta de muitos, que a cada situação já começa... Pronto, desmoronou. Desmoronou. Já se abate, se chateia, se estressa. Já fica chateado e ofendido com tudo, já perde as forças de buscar, já perde as forças de orar, já não tem mais vontade. Ai, filho, não estou vendo nada acontecer. Como assim, meu filho? Como assim? Como assim não está vendo nada acontecer? Como assim? O que há? Está vendo sim. E Jesus deu uma bronca neles. Como pode tanta incredulidade e dureza de coração? Deus não espera encontrar incredulidade e dureza de coração aqui. Ele não espera isso. Ele espera encontrar fé no teu espírito, convicção. Ele não espera encontrar você chorando e lamentando. Ai, deu tudo errado. Não. Não deu errado coisa nenhuma. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Algumas coisas, parece que elas caem, mas elas é para levantar com muito mais força. É para triunfar, não é para derrota. Na vida do verdadeiro cristão, nada vai para a derrota, mas sempre para algo maior, para ressurgir de forma muito maior.
Entendeu? Há coisas que vêm na vida da gente que parecem devastadoras, mas amanhã a gente ri daquilo. A gente conta, a gente senta e começa a contar as boas novas, os feitos do Senhor e chega a rir daquilo. Fala, puxa, naquele momento, eu tenho coisas na minha vida que eu dou risada e falo, caramba, naquele momento parecia que era o fim naquilo, e olha aí, era para Jesus fazer um movimento aí e operar algo muito maior, muito maior. Então, desperta. Em nome de Jesus, porque se você está cedendo a um espírito incrédulo e a dureza de coração, Deus está te dando uma bronca, está te lançando em rosto e te corrigindo, falando, que é isso? Eu não espero encontrar isso em você. Não é isso aí não. Se você tem buscado a Deus, o que vai vir para você é a vitória, ainda que as circunstâncias queiram mostrar o contrário. O que espera, o que você deve esperar é vitória. O que Deus tem preparado para você é uma coisa, são vitórias e coisas bem definidas e grandes, de expressão, mais do que você poderia imaginar, como diz a Bíblia. Então, em nome de Jesus, põe para correr, porque se o que há aí é uma dúvida, uma incredulidade, você está desacreditando do que Deus já falou, já prometeu, já dirigiu, já colocou diante de você. Se o teu coração está endurecido, porque você está se envolvendo só com aquilo que é negativo, claro, não tem coração que sobreviva. A partir do momento que você começa a se envolver com coisas que são indevidas, são irrelevantes, e etc., naturalmente, que teu espírito é esmagado, ele morre. Ele morre. Tem gente que hoje está com o espírito morto, porque se envolveu só com coisas que não devem. Então, se você se envolve com coisas indevidas, seu espírito vai morrer mesmo, vai ser esmagado. Naturalmente, se eu me envolvo com o negativo, eu começo a lamentar problemas e a me envolver com aquilo como se aquilo fosse o fim da minha vida, acabou. E o que Jesus, ele olha lá e pensa, mas não é possível, eu já não falei, eu já não dirigi, eu já não dei a direção do que você deve fazer, como deve fazer, eu já não te garanti vitória. Como é que você pode ceder a uma situação? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. O que ele disse para Tomé? Tomé, para de duvidar e creia, meu filho. E eu creio que é o que Deus tem falado para alguns. Para de duvidar e creia, criatura. O que há? Eu já falei com você. Bem-aventurados, está escrito, ele falou para Tomé e para os demais que estavam ali. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados, abençoados, benditos, abençoados são aqueles que não viram não, mas creram, independente das situações. Creram e creram. Exatamente isso. É o espírito que Deus espera encontrar em mim e em você. Da fé viva. Entendeu? Aquela fé viva, aquela convicção. Tudo mostra o contrário. Eu continuo firmado, convicto, convicta. Eu recebi notícias e situações que parecem ser definitivas, são definitivas, já acabou. Não. Eu creio no poder maior. E vai acontecer. Acabou. Então, em nome de Jesus, muitas vezes nós somos levados a desacreditar pelas circunstâncias. Nós somos levados. As mais diversas situações vêm para nos levar a desacreditar. Mas
O que o Senhor espera encontrar em mim e em você é o espírito da fé viva. E se Deus está lhe dando uma bronca, porque você tem endurecido o coração em função de problemas e cedido à incredulidade, Ele tem toda a razão. Porque Ele não vai ficar nem um pouquinho feliz após te garantir tantas vitórias e estar te conduzindo para bênçãos, e você de repente se entregar a uma situação como se aquilo fosse maior do que o poder do Senhor. Não é? Aí após dar uma bronca neles, ele perguntou: por que vocês não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto? Se até os outros que não andaram comigo creram, vocês que deveriam ter crido, vocês não creram? Isso é um absurdo. E disse para eles: vá pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo. Está mostrando o nosso compromisso em levar o nome dele a qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. Está falando do casamento que você deve assumir com Jesus. Tem gente que até hoje não se batizou, tem gente que até hoje não casou com Jesus, não está interessado, ele quer ficar com ele quando for conveniente. Não, esse tipo de relacionamento aberto não funciona com Jesus. Então, tem que crer nele e casar com ele, porque se não fizer isso é condenado, diz a Bíblia. Esses sinais acompanharão os que crerem. Como é que uma pessoa vai viver coisas maiores em Deus se ela não crê? Os sinais acompanham os que creem. Se uma pessoa não crê, não vai. Então você tem que crer. Crer e crer e crer. Alguém falou o contrário, você fica com a fé. Você viu algo contrário, mas você permanece com a fé. O diagnóstico foi contrário, mas você fica com a fé. Enfim, em qualquer situação, você permanece com a fé. Fazer igual um rapaz, que ele veio para... entrou num problema muito grave, foi buscar a Deus e tal. E só que ele tinha perdido muita coisa. E parecia que era impossível algumas mudanças e restituições. Ele deu um testemunho há pouco tempo. Ele é assim baixinho, mais cheinho. E ele contando que coisa, como Deus faz as coisas. Bom, Deus abriu uma porta, Deus colocou ele num trabalho muito bom, depois abriu uma outra, colocou ele numa indústria farmacêutica, uma coisa assim e tal, o salário muito bom e tal, mas ainda tinha questões para serem resolvidas, e vai, que é mais um pouquinho, é extenso um pouquinho. Pois uma pessoa que gostava dele, um senhor de muito tempo, que me parece que não tinha filhos, uma coisa assim, fez um testamento, chamou ele e falou assim para ele: eu tenho um apartamento, e ele tinha vindo, quando ele foi, ele tinha perdido aquela coisa toda, e ele tinha e ele esperava de Deus as restituições, mas para algumas coisas parecia que ele não sabia nem como fazer, como é que isso vai acontecer. Olha como Deus cria, de onde ele nem lembrava desse senhor, há muito tempo que ele não encontrava, mas esse senhor, me parece que ele tinha sido feito algumas coisas bacanas para esse senhor, etc. E esse senhor chamou e falou: eu não sei, eu sinto eu sinto no meu coração, eu quero te doar um dos meus imóveis. E era um apartamento muito bom. E ele falou: e eu não vou fazer isso quando eu morrer, não. Já fiz aqui e eu vou passar agora. E passou a documentação, tudo para ele, inexplicável. Inexplicável. Ele ganhou da noite, um dia ele não tinha nada, no outro dia ele era dono de um apartamento e já caminhando, pegou a documentação, subiu no altar com a escritura. Quem faz isso? Deus faz. Não foi o senhorzinho lá que fez.
Foi Deus que o impactou e o incomodou de tal maneira que ele não tinha outra saída, ele tinha que fazer. Compreendeu como é que é? Deus cria e impacta a pessoa de tal maneira que a pessoa não tem saída. Enquanto ela não faz aquilo, ela não tem paz. Ela não tem paz. Não tem paz. Então, em nome de Jesus, às vezes você olha para uma situação e acha que, meu Deus, como isso vai ser mudado na minha vida? Como? Não tem como isso mudar na minha vida. E você nem imagina as formas, as maneiras que Deus tem para trabalhar e agir, são múltiplas. Ele cria meios os mais diversos. Das mais diversas maneiras, Deus pode trabalhar para te abençoar, te justificar, virar seu cativeiro, mudar situações que hoje parecem insolúveis, irreversíveis. Completamente Deus pode. E das mais diversas maneiras, porque são múltiplas as formas de Deus trabalhar. Hoje você pode estar numa condição de olhar e dizer, meu Deus, como? Creia. 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 E lembrando que esse rapaz, quando ele vendeu um imóvel, não só ele tinha no coração dele de fazer uma oferta, ele tinha que devolver o dízimo, como de fazer uma oferta bem grande. E ele fez, e se ele fosse olhar naquele momento, ele ia perder dinheiro, ele não podia. Para olhar, ele não podia nem dar o dízimo, de acordo com ele, não devolver o dízimo. E ele falou, não, eu não só vou cumprir com o que diz a Bíblia, que é o dízimo, mas eu vou dar uma oferta maior do que o meu dízimo. E ele fez, assim, confiando em Deus, totalmente confiante em Deus. E Deus criou um meio, e ele foi assim, restituído muito mais do que o dízimo, a oferta, o apartamento que ele tinha perdido, tudo mais. E como? Através da fé. Então, Deus espera que você creia. Os sinais vão seguir os que creem. Se você não crê, Deus não pode fazer. É crendo que você vai viver o milagre. E aí conclui, em meu nome expulsarão demônios. Você tem poder para expulsar o diabo da tua vida. Então, se ele está aí te oprimindo de alguma maneira, cabe a você manter seu coração aberto e botar ele para correr de todas as áreas. Falarão novas línguas, que é ser batizado no Espírito Santo e receber um revestimento de poder. Pegarão nas serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Quer dizer, não tem doença que possa permanecer, não há feitiço, não há nada que seja peçonhento, venenoso, diabólico. Quando se fala desse imporão as mãos, pegarão as serpentes, beberem algum veneno mortal, isso pode ser desde um feitiço, desde uma inveja, uma maldade, um praguejamento, uma calúnia, uma injustiça, algo que seja venenoso, maléfico, maldito que venha contra você, não vai ter poder de te destruir. Por quê? Porque você crê. Porque esses sinais seguem os que creem. As pessoas que creem, elas têm o poder sobre o mundo espiritual. Esse poder se dá por intermédio da fé. Não é porque você merece ou não merece, é porque você crê. É assim que Deus faz. Então, crendo, porque bem-aventurados são os que creram, que não viram, mas creram. Crendo, fale com Deus, mas com toda a tua fé, não em função das circunstâncias, das situações que você vive, mas fale com Deus em cima da fé, do que você acredita que Ele é poderoso para fazer e que Ele tem te prometido. Quando você fala com Deus, você fala em cima da fé, você tem que falar com Ele dentro daquilo que você crê que Ele é mais forte, que Ele é maior, que ele é mais forte que esse problema, que esse câncer, que essa adversidade, que esse problema financeiro, que esse problema de drogas que assola a tua casa, Ele é mais forte que isso. Deus é maior que o crack, a cocaína, que o câncer, a AIDS. Ele é maior do que um problema financeiro. Ele é maior do que qualquer injustiça.
Ele é maior do que qualquer injustiça. Eu posso lhe garantir que não existe uma situação de injustiça que Deus não entre com mão forte para agir. Ele é maior do que qualquer injustiça, é maior do que qualquer situação. Não tem nada maior que Deus. Então para de olhar para situações, caso você esteja olhando, de injustiça, problema N aí, sei lá. Olha para o poder de Deus, que é maior do que qualquer outra coisa. E aquilo que estiver sugando a tua energia, roubando a tua atenção, tirando você do foco, expulsa isso, não deixa o mal te roubar. Deus não quer você lamentando e choramingando por algo que Ele já garantiu vitória. Ele quer que você creia no que Ele lhe prometeu.